Boa tarde, gente linda, povo brasileiro, povo lindo. Muito bom, gente, mais uma live desse mês de outubro. E deixa eu ver aqui que eu tô me atrapalhando com a luz, mas vamos, acho que agora deu aqui. Boa tarde, povo lindo, maravilha, mais uma live do Instituto Yahvé Shalom, aqui com o nosso tema desse mês de outubro, a educação por princípios. E essa live, né, ela vem com também a forma de entendermos, somos raiz. Você é um raiz? Eu já quero te perguntar e já deixar isso muito certo aí para você. Você tem entendido isso na tua vida? Você realmente nesse tempo tem compreendido quanto você é um raiz? Se você está entendendo que você é um raiz, Aline, você está alinhado ao tempo. Mas como assim? Se eu não entendo que eu sou um raiz, eu não estou alinhado ao tempo? Não, não está. Nós precisamos dizer a verdade. Nós precisamos sermos convictos das coisas que o céu nos anunciam. E os céus, nesse Brasil, nessa ordem e progresso em que nós estamos já está acontecendo, gente. A gente precisa dar continuidade. E essa continuidade do que Deus já se levantou, já iniciou um processo de fazer a restauração e a reconstrução dessa nossa Jerusalém chamada Brasil, porque é isso que nós estamos vivendo. Sabe, Lilian, a gente precisa muito parar de querer ser muito dar o nosso ouvido, né, às pessoas. A gente precisa dar o nosso ouvido, a nossa atenção. Dar atenção é você dar importância. E quando você dá importância, Lilian, o que acontece com você? Quando você dá importância, é sinal que você está prestando atenção no que está acontecendo. E nós, profetas, apostólicos, evangelistas, seja um ministério que você carregue, seja um ofício. Mas se você é um profissional, se você é uma dona de casa, se você é uma pessoa na face dessa terra brasileira e que você entende, sabe que você é um homem, uma mulher de Deus com um propósito para essa terra, você foi plantado nessa terra brasileira, você está envolvido, Ariane, com essa esfera. Você não está envolvido com outra esfera, você foi plantado nessa terra brasileira, você é o propósito. E quando nós entendemos isso, amada, o que acontece, Ariane? Acontece que você dá importância. Você começa a prestar atenção nos acontecimentos. Você começa a olhar para a tua origem. Você começa a se despertar para algo que talvez antes para você não fosse tão relevante. Você começa a entender que muitas vezes a gente busca a cura, a libertação, e é tanta, sabe, busca, procura e quer ter as coisas, e vem tantas, né, tantas ideias. Mas você já parou para você pensar que quando você está dentro de um território, a esfera territorial, ela vai contar para todo o teu progresso, para tudo aquilo que você faz, para tudo aquilo que você plantado nessa esfera, você entende que é necessário você prestar atenção, dar importância, estar atento, Lourdes, àquilo que nessa época o Deus do tempo que já fez. E sabe, a
a gente fica pensando, né? Será que ele vai fazer? Não, gente, ele já fez. É nós, mente humana, que ficamos sempre na expectativa do hoje para o amanhã. Não. Não é do hoje para o amanhã. Deus já fez. Não foi ontem. Ele já lá atrás, anos antes, ele já fez. Para que hoje, no exemplo, nessa época, de 4 anos para cá, a escolha que Deus fez para determinada época de tanta importância, de suma importância, algo tão feito em leitura espiritual. E aí você vai falar para mim assim, eu não faço essas leituras espirituais. Talvez seja o momento, sabe, de você começar a fazer. Deixar, sabe, de fazer algumas coisas, de querer ter algumas coisas e começar a fazer uma leitura da linha do tempo dessa espiritualidade brasileira. Dessa espiritualidade, porque todo lugar existe uma esfera. Então vamos lá, vem junto comigo. Nós estamos aqui numa live de educação por princípios. Eu sou defensora da educação por princípios e eu chamo todo mundo a ser um educador. Mas como assim? Educador não é só o professor, não é só o pai, não é só a mãe. Antes de sermos pai e mãe, antes de você se formar como um professor, Deus te chamou como educador. Se todo ser humano entender sobre os princípios da educação e alinhar a ordem de Deus desde os primórdios, desde os primeiros tempos, lá já no plano, lá no primeiro mundo, que é o céu, e entender que lá Deus já estava instruindo, Deus já estava guiando, Deus já estava direcionando. E a bagunça começou lá em cima, né? Por causa de um que queria, ser, ele tinha a raiz de iniquidade e ele era um iníquo. E ele praticou uma injustiça, Christian. Porque não era para ele querer o lugar que não era dele. E é interessante isso, porque isso é educacional. Porque você muitas vezes, o orgulho, a ostentação, a forma, né, da obra da carne que existe dentro do ser humano, a ostentação, a raizinha lá da sua base, né, que sustenta você, a sua árvore, já vem lá com uma raiz de corrupção, de engano, tudo tá dentro, não tá nada fora, tá dentro do ser humano. Olha como isso é educacional. E daí o Espírito de Deus, ele já nos revela que quando você quer ocupar um espaço que não é teu, quando você quer algo que não é teu e você quer tomar aquilo na força e você quer algo que não é para você, porque ali tem uma inveja, porque tem uma raiz, na base, tem uma raiz de inveja, ali tem uma raiz de prostituição, ali tem uma raiz de idolatria, ali tem uma raiz de engano, ali tem uma raiz... Então, quem eu sou nessa esfera de sociedade? Lúcifer, ele quis uma coisa que não era para ele, que não era dele. Ele, não satisfeito com aquilo que existia na vida dele, na escolha de Deus por ele, e Deus instruía ele ao exercício daquela função, de ser um maestro, de ser um regente, de estar ali como ponto que centraliza a adoração, que fazia Deus se inclinar, porque Deus apaixonado, Deus adorador, Deus que ama adoração, Deus que se move pela adoração, pelo louvor, pela música, por um coração adorador, pelo som. E ele se rebela. Daí Deus, desobediente, aquele anjo,
encontra-se um fio de iniquidade, um fio torcido, uma inversão dos valores. Ó, como isso é educacional. Então ele é tirado daquela ocupação. Ele é tirado daquele posto. Ele é tirado daquele lugar. Ele é tirado para fora. E ele perde a luz. É interessante isso, gente. Uau, me faz, sabe, viajar. Por quê? Porque muitas vezes é tão necessário um conhecimento de quem você é, como você é, o que você carrega. E você ter e entender que quando você aceita Jesus, ele está te chamando para você conhecer, porque ele vem como um mestre do amor, e ele chama você a conhecer você dentro de você. Ele começa a trazer uma informação de humildade, de mostrar para nós que esse fio torcido, que é o fio da iniquidade, ele não pode estar mais invertendo valores de princípios dentro de você. Você não pode querer ocupar o lugar que não é teu. Se Deus colocou alguém ali naquele local, naquele lugar, aquele lugar tem um ser que ocupa aquele espaço. E você não pode querer ocupar um lugar que não é teu. Isso é muito espiritual, porque muitas pessoas querem ocupar espaços que não são delas. Por quê? Por causa da obra da carne. Ainda aquele velho homem, ainda que aceitou Jesus, mas aquela velha natureza, ainda na raiz, tá lá, querendo fazer, sabe, algo que não é para ser. Então, não tem uma educação para aquilo. É interessante isso, porque Deus dá destino. E Deus, ele traz perfil nas características que existem na nossa natureza humana. E quando eu desconheço isto, eu estou sendo um perdido. E aí, o que vem? Ah, mas se fulano tem, eu também quero ter. Se o fulano eu também sou. Se o fulano conseguiu, eu também vou conseguir. Ótimo. É o teu esforço, mas você não vai conseguir aquilo que aquele lugar, aquela pessoa está ocupando. A não ser que aquele lugar fique vazio. Mas isso significa o quê? Que aquele lugar lá no céu, no primeiro mundo, naquela esfera, naquele polo, você olhar essa abóboda celestial e entender que é uma esfera circular e que ela faz um círculo e talvez você não veja a parte que circula, que está por baixo da terra, mas quando você olha o arco-íris, você entende que o arco é como uma abóboda, porém ela faz a continuidade por baixo. E o que aparece só é visível, mas a pessoa não pode esquecer que é um círculo. A pessoa não pode esquecer que é um círculo. E então existe dois planos aí, que se juntam, que se unem, e Deus fez o universo em um círculo. No livro de Isaías, um círculo. Deus fez uma forma. Aquilo que era disforme agora criou-se uma forma. E essa forma é uma esfera. É um todo. É uma esfera única, o mundo. E tudo está dentro. E o que o Lúcifer fez? Lúcifer quis algo que não era dele, foi lançado para um abismo que estava fora da forma. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Estava fora da forma. Então Deus, a partir de Gênesis do começo, né, a gente sabe que existe tudo antes da Bíblia começar a ser escrita, Tati, em Gênesis. Existia a guerra já, que começou pela divindade, por seres, Deus, os anjos, os serafins, os querubins, os arcanjos.
esse Lúcifer, que é o anjo de luz, que fez a situação ser transtornada. Bom, beleza, Deus conhece todas as coisas, mas ele estava lá agora no abismo e uma constelação de anjos que perderam o seu posto também, perderam a sua luz, perderam a sua utilidade. E agora, Lúcifer, quando Deus faz a esfera e Deus coloca o homem, cria a natureza em 6 dias, no 6º dia ele coloca o homem para governar toda essa natureza, ele fez o jardim, coloca o homem dentro do jardim e esse Lúcifer, apagado sem luz agora, que virou Satanás, agora ele vai querer entrar nessa esfera. E a forma como ele entrou não foi como um ser sem luz. Ele entrou numa serpente, numa limária, num réptil mais inteligente de todos os animais. Para o quê? Para pegar a inteligência do ser humano e apagar as inteligências. E o ser humano viver alienado, viver apagado. Isso é bíblico, está lá no livro de Efésios. O apóstolo Paulo explica que as inteligências sem luz, o ser humano resiste à vontade de Deus. Isso quer dizer que a inteligência que existe dentro de mim, existe dentro de você, ela precisa estar acesa. E quem acende é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vem acender essa luz na tua inteligência, para você poder discernir o que vem de Deus e o que vem do homem. O que vem dos céus alinhados para a terra, nesta esfera, e o que vem por um apagão, uma apostasia, uma forma de apagar a tua sensibilidade espiritual, tua percepção espiritual. Aí você vai dizer assim, mas então, primeiro tudo é no espírito. Primeiro tudo é no espírito. Tudo. Isso é para qualquer um que tenha e que queira ser e ter uma religião ou vive debaixo de um dogma. Qualquer pessoa. Mas a ideia dele é boa. Pare de ficar indo por ideias sem luz, ideias que não vêm de Deus que faz justiça. Deus, ele é justiça. O amor, ele é e está dentro da justiça. A outra ordem, ela é a desordem. Outras coisas são desordens. Então, pera um pouquinho. O que Neemias veio fazer? Veio colocar Jerusalém na reconstrução, na reedificação das portas. Por quê? Porque houve desordem. Então foi destruído e agora ele vem para diante de Deus, com o coração contrito, com o coração quebrantado, com o choro que existia dentro dele, por uma edificação de uma cidade. Ele vem para trabalhar dentro daquela esfera. E aquela esfera, ele precisou olhar para Jerusalém. E ele precisou dizer para aquela Jerusalém, estou aqui. Sabe o que isso significa? Que no tempo é óbvio que Deus escolheu Neemias para ser este. Sabe por quê? Porque Deus, ele conhece o que existe dentro. Talvez você não conheça
em proporção, você não conheça o que exista dentro de você. Talvez você não dê importância àquilo que existe dentro de você, as raízes que você carrega, o que, como, onde. Você sabia, Lourdes, e eu acho isso fantástico, Christian, eu acho isso fenomenal, que você pode ter nascido para uma determinada época, e aí você vai falar assim, tá, e agora? É só você começar na tua leitura espiritual, você entender quem você é no tempo. Tempo de Deus no teu tempo. No tempo de Kairos, Cronos. Tempo de Kairos, Cronos. Cronos é o tempo do humano, aqui nessa terra, nesse mundo. Então, 2 mundos, 2 polos, em extremidades, e agora eu preciso compreender isso. Eu preciso entender, será que eu nasci para essa época? Algo que Deus coloca dentro de você que estava sendo gerado. Que estava sendo gerado para nascer. Que estava sendo gerado para uma determinada época. Que estava sendo, estava sendo desenvolvido para uma determinada época. Sabe de quem que eu me lembro, Lourdes? Eu me lembro de Davi. Davi, o matador de gigante. Que Davi estava no pasto. E Davi estava lá, menino, criado lá nas ovelhas. Enquanto os irmãos estavam lá tudo para lá e para cá e querendo uma posição que não era deles, Davi estava lá no pasto, trabalhando com as ovelhas de seu pai, do rebanho da família. E daí que ele estava lá. Ele pegava as pedras e ele, com o bodoque, que para nós é um estilingue, né? E arremessava. E arremessava. Você sabia que o bodoque, que é o estilingue, ele era uma arma dos hebreus? A mais potente arma dos hebreus? E Davi estava no pasto aprendendo a lançar a pedra, as pedras. Ele estava em desenvolvimento, porque era uma aprendizagem. Isso é educacional? É, porque todo processo de educação é uma aprendizagem. Você aprende aquilo. Se você prestar atenção nisso, aquilo que vem como uma educação, ela é talvez você ainda não percebeu isso em você, mas é real. O significado de educação é educar, ter alguém para ouvir, para aprender. Tem alguém que tem um conhecimento, sabe fazer algo, e tem alguém que está ali para aprender a também fazer. E nós, educadores, é assim a nossa vida. Então, Davi, alguém foi lá e falou para ele, ensinou ele, esse daqui, você faz assim, E ele ficou perito na funda. Ele ficou perito em atirar pedra. Coisa que os outros irmãos dele não estavam nem aí, não. Porque quem aparece na palavra é Davi. E os outros irmãos? Quando daí Samuel foi lá para ungir Davi, todo mundo ficou lá, né? Achando que era ele, os irmãos de Davi. Mas não. O lugar ocupado. Muita gente quer o lugar, mas não é dele o lugar. Então, é muito sério isso. Nós estamos vivendo isso. Se você parar para você prestar atenção. Querem a cadeira presidenciável desse país. Mas não é para aquele ocupar, não é para o outro ocupar. Por isso tem eleição, mas uma coisa é certa. A gente precisa muito entender a palavra, que muitas vezes, pelos nossos fios de iniquidade dentro, que ainda não foram conhecidos, Deus permite que o povo faça sua escolha. E vai ter consequência. Isso é bíblico.
Então a gente tem que estar o quê? Esperto agora. Opa, o que é isso? O que está acontecendo? Aonde que eu tenho que estar? O que Davi fez? Davi não estava querendo nada não, gente. Ele só estava lá, ó, sendo desenvolvido a algo que no tempo, numa determinada época, ó, Saul, o rei escolhido pelo povo, e que Deus permitiu, olhasse para aquele piá, para aquele moço, para aquele rapazinho que tinha sido desenvolvido e que ninguém dava importância para nada. Olha Deus na época, Deus no tempo, Deus desenvolvendo alguém. E daí para ocupar o espaço, para ocupar um local, para colocar sobre ele uma coroa de governo, para ser justiça, para fazer a justiça, para conduzir um povo à destra, à vontade, da ordem de Deus, ordenanças que respeita. Você consegue entender isso? E daí, Davizinho estava lá, segundo o coração de Deus. Deus tem pessoas que são segundo o coração dele. E você vai falar assim, eu podia ser essa pessoa, tá? Deus te ama, mas para determinada ocupação existem pessoas escolhidas, eleitas para tal função. Davi é esse exemplo. E o que aconteceu com Davi? Em treinamento. Aí quando o óleo veio, Davi ficou olhando para aquilo, pensando, o que está acontecendo? Os irmãos botaram o olhão gordo em cima, e olhando e achando, até mesmo o profeta olhou e falou, mas não é esse, não é esse, não é esse. Tantos irmãos bonitos ali, bem aparentados, até mesmo com um estereotipo para ser um rei. Aí vem lá o franzininho, vem lá aquele lá do pasto, vem lá aquele. Deus manda o profeta ficar lá esperando, espera, porque daqui a pouco ele vai chegar. Mas então tem jeito, vai lá buscar o teu irmão, o pai mandou. Vai lá buscar o teu irmão, porque é o único que está faltando aqui. Se Deus está esperando, vai lá buscar. Eu acredito que o pai, no fundo do coração, ele falava, Por quê? Porque o pai sabe o que existe dentro de um filho. A raiz que ele carrega, o comportamento que ele tem, o valor das pedras preciosas que existem dentro deles. Os pais sabem. E daí veio lá Davi. O que está acontecendo, gente? O que foi, gente? Sem saber de nada. E o profeta pergunta para Deus, é esse? E Deus diz, esse é o meu escolhido. É o que agrada o meu coração. Talvez o comportamento dele, perto dos irmãos ou para alguém, que diferença que tinha? Para Deus tem muita diferença. Por isso que os nossos olhos não podem ser olhos carnais, tem que ser olhos espirituais. Primeira esfera que acontece dentro de mim, de você, para que Deus ele traga luz, é nos seus olhos espirituais. Daí você passa a conhecer, você passa a discernir. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi nem sabia que ele ia matar o gigante depois, mas aí o que acontece? O próprio rei Saul, olha só as estratégias de Deus. Aí o próprio rei Saul tá lá, endemoniado, tá lá, cheio de demônio, tá lá, totalmente carregado lá. Nem ele mesmo se aguenta com os demônios que existiam dentro dele, que se manifestavam. E agora? Aí alguém diz, né? Olha, conheço um rapazinho que é do pasto, é lá do meio das ovelhas. Ele toca uma lira, louvor, adoração, instrumento, som, agrada a Deus. Chama ele, que quando ele tocar essa harpa, essa lira, os demônios vão sair dele. Manda chamar esse rapaz agora! E aí vem lá Davi, que tinha acabado de receber o óleo na cabeça. Davi tocava os demônios e saía fora. E Saul olhava, o que existe nesse menino?
O que está acontecendo? Aleluia. Eu estou sentindo muita presença de Deus aqui. Talvez você aí junto comigo andasse, andar. É muito importante, sabe? E daí, o que acontece com Saul? Saul fica com inveja, tá? Daquele menino que existia algo que era relevante, que era importante. Só como um tocador de harpa, de lira? Não! Só porque ele fazia um som? Não! Só porque... Não! Por causa da diferença que ele fazia no plano espiritual. Ele era um marcado, ele era um escolhido, ele era alguém escolhido por Deus para estar, para fazer. Ele estava sendo treinado. Ninguém deu importância àquilo que ele estava fazendo. Então tá. E agora? Agora, aí Saul mesmo olha e começa a botar o olho em cima do menino. Porque ele sabe que aquele menino está fazendo bem para ele. Lá no fundo ele sabe, mas a inveja brota. Aí começa a babar, né? O veneno baba, daí começa, não. E ele passa o quê? Depois que Davi matou o gigante, Saul passa a persegui-lo. É interessante isso, né? É interessante, né, que ele tentou apagar a luz de Davi, que matou com o gigante. E sabe qual era o gigante? O gigante que parava à porta, que travava as bênçãos do povo, que travava a vitória das pessoas. Entenda isso, gente. Entenda isso. Entenda isso. Deus está às portas. Deus já começou a fazer. Ele já manietou o gigante. Ele já levantou Davi. Ele já levantou Neemias para reestruturar, reedificar as portas. Ei, a inveja, o veneno da amargura é que está, sabe, contaminando as pessoas. Para o quê? Para ir contra. O que Davi fez? Davi não fez nada. Davi simplesmente, ele foi quem ele era. Quando Saul veio, não, coloca aqui os aparatos da guerra. Davi olha para ele e diz, pode parar com isso, não preciso disso não. Mas não, olha, o gigante, ele vai te esmagar. Não, eu sirvo um Deus. Eu sirvo um Deus, o Senhor dos Exércitos. Davi não falou assim, eu sirvo Deus. Ele falou, eu sirvo o Senhor dos Exércitos. Olha, gente, dá importância para isso. Eu sirvo um Senhor dos Exércitos. Sabe o que ele tá falando? Ele está falando que ele serve um general, ele está falando que ele serve o comandante, o que manda nesse mundo, o que manda nas hostes e potestades do inferno. Ele serve a um Deus que tem todo o domínio dos principados, daqueles que tentam roubar a ordem dos príncipes do governo da terra. Deus! Davi não está servindo o homem, Davi está servindo a Deus. Ele conhece Deus, ele sabe quem Deus é e ele chama, e ele diz, o Senhor dos Exércitos vai à minha frente. Olha que poder, Senhor dos Exércitos, Deus, o meu Deus vai à frente. E sabe que Deus tem um exército. E aí, então, o que acontece? O próprio Davi, quando o gigante olha para ele, dá a risada dele, coitado desse menino, coitado desse piá, coitadinho. Davi olha e diz assim, eu vou matar você com a tua própria espada. Muitas vezes a gente tem que pegar a espada do inimigo e com a própria espada do diabo cortar a cabeça do gigante. O que Davi fez? Ele não estava sendo treinado há tempo de menino com um bulldog que ninguém dava bola, que ninguém dava atenção? Sempre existe uma arma na tua mão que outras pessoas nem estão vendo,
às vezes não estão nem dando valor, nem sabe quem você é e nem sabe a arma que você carrega, né, Lourdes? Tá? Aqui não tá aparecendo aqui pra mim aqui, tá? Tá aparecendo aí pra vocês? Amém, Lourdes, me ajuda aí. E o que tá acontecendo, então? Davi, ele mesmo desafia o gigante com aquilo que o gigante carregava. A arma do gigante passou a ser a arma de Davi, porque ele tinha o budoque, as 5 pedras, e agora, tá? Quando o gigantão na frente dele, tá? Tirou sarro nele, desafiou, e Davi deu o troco no desafio, dizendo que a arma ele ia matar com a própria arma dele. Ele sabia que se ele atirasse no alvo, ninguém tinha pensado nisso. Olha o treinamento que você tem antes de você ir para uma guerra. Ai, que é isso, pastora? Antes de você ir para um campo de batalha, tá? Para estar à frente de algo, Deus te treinou. Isso quer dizer, então, que a gente pode entender que aquele que ocupa um lugar, que tem uma ocupação, enviado de Deus, mandado de Deus, ele não começou agora. Deus começou a fazer já desde que antes dele nascer. Deus já estava treinando ele. É só você perceber. É só você prestar atenção. Deus já tinha colocado uma arma na mão dele. E para uma determinada época isso ia aparecer. E para uma determinada época Deus ia se mostrar. E para uma determinada época Deus ia se manifestar. E para uma determinada época Deus ia mostrar alguém. E para uma determinada época Deus, ele, como é dono de tudo, dos tempos, ele é o Deus do tempo e não rege na dimensão do nosso tempo, Cronos. Deus já tinha a escolha, já tinha dado a arma, já tinha levantado, já tinha dado a época de tudo que estaria acontecendo. Então, pare para você pensar. O que foi desconstruído, o que foi destruído, já está sendo reconstruído, já está sendo reedificado. Deus já levantou alguém. Deus já edificou em alguém. Na coroa, Deus tem o seu escolhido. Não vamos deixar que o povo escolha. Nós já sabemos que Deus tem um escolhido. Nós já sabemos quem é a pessoa. Não estou falando com espiritualistas. Eu estou falando com pessoas que têm o espírito de santidade dentro dele, dentro dela. E que sabe, acompanha o que Deus na palavra, princípio, ordem, ordenança. Deus, ele ama a justiça. A ordem que Deus deu para Moisés, o povo se rebelou, tinha lá o fenômeno, a libertação, devia todo mundo estar andando de joelho. Todo mundo andando de joelho, dizendo, ô Senhor, olha, a nuvem estava sobre a cabeça do povo. E mesmo assim o povo era murmurento, agoreiro. Mas Deus estava ali, tendo misericórdia. Mas quando eles começaram a tomar as águas de Mara e viram que água amarga é essa, começaram a murmurar contra Moisés. E quem estava murmurando contra Moisés estava murmurando contra Deus. Quando você murmura contra um líder que Deus escolheu para ocupar um determinado local, um determinado posto, para receber uma ordenança para um propósito que é de Deus. O povo que murmura, vai ter que entrar na ordem. Por quê? Porque senão, gente, Deus, o próprio Deus, a gente vê lá em Noé, o próprio Deus, ele, quem pratica injustiça, vai ser injustiçado. Não adianta, gente. Vai morrer. Por quê? Porque precisa entender a ordem de Deus, a ordem dos tempos. E o que aconteceu? Aconteceu por quê? Porque aquele que murmura contra o seu líder vira maldição.
Mas como assim, pastora? O líder que vai ficar com a maldição? Não, não. É quem está murmurando. Porque cada um de nós temos uma esfera. Então, quando você quer mandar algo para alguém, você está mandando para você mesmo. Você esquece que em volta de você existe um campo de concentração de força. E se você é homem de Deus e mulher de Deus, você pode fazer o feitiço que for, tá? Mas espera um pouquinho, esse feitiço volta contra o próprio feiticeiro. Não tem causa, volta para o próprio feiticeiro. Não tem brecha, volta para o próprio feiticeiro. Isso significa o quê? Pensamentos e sentimentos, as emoções que precisam estar alinhadas. E se você manda algo para alguém porque você está com raiva, porque você está com inveja, porque você está envolvido com a obra da carne que existe dentro do teu coração e você vai contra o líder que Deus colocou para te liderar, na nossa esfera, na nossa nação, você precisa entender isso. Espere um pouquinho, para. Ei, quem que foi que Deus escolheu? Um matador de gigante. Um reedificador das portas, dos muros da nossa Jerusalém. Aí você vai encontrar Moisés no templo, você vai encontrar Noé, você vai encontrar Abraão, você vai encontrar, até você encontrar. Uau, Neemias. Ai, eu tô cheia aqui. Até Deus, Ele vai continuar levantando pessoas. Sabe, porque a ordem de Deus prevalece. Não adianta, gente. E eu entendo que Deus escolhe um lugar, numa determinada época, dentro de um plano, para Ele se manifestar. Não importa a quantidade de anos, não importa. Porque o Deus que a gente acha que está trabalhando agora, faz ó que Deus está trabalhando nesse nosso país. Para que a educação de princípios, ela não seja banida do meio do nosso povo. Presta atenção nisso. Se você alinhar as profecias, você vai entender isso. Neemias, ele reedificou, Darlene. Ele reedificou. Aperta aí, gente. Dá um oizinho aí pra mim, quem tá comigo. Porque aqui eu preciso que você dê aí um oi aí pra mim. Ele reedificou. Ai, gente. Ele reedificou as portas. Pastor, o que quer dizer? Quer dizer que nós estamos na quarta porta, dentro do livro de Neemias. Vai lá e leia, a partir do capítulo 3, Neemias com os homens que começaram a reconstrução. E qual porta que é a quarta, pastora? A porta do vale. Isso significa o quê? Que a cada ano já foi restaurada uma porta. Uau! Para você analisar isso. O que veio acontecendo de 2019 para cá? Cada ano foi uma porta. A porta das ovelhas ou do gado, os servos de Deus retornando. A porta dos peixes, os homens trabalhando, vindo para viver o trabalho, a manifestação do trabalho. Qual foi a outra porta? A outra porta reedificada, a porta velha. A porta velha fala do caráter. A porta velha fala do homem com as suas obras da carne, as velharias da sua natureza, dominada por obras de corrupção, lascívia, prostituição, enganos. Deus levantou um valente que foi lá e catou pelo pescoço da corrupção.
antes de Neemias ser levantado, Deus já estava trabalhando, já estava preparando a base para que as portas viessem agora ser restauradas, reedificadas. Se você parar para você analisar, você está indo certinho, tá? A porta dos peixes, a porta das ovelhas, a porta dos peixes, a porta velha, e agora nós estamos na porta do vale, a porta da decisão. Interessante, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que decidir. Você tem que conhecer para você decidir. Então, decida. Mas para isso, olha aqui dentro de você, os valores que você carrega são como bússolas que vão direcionar você para fazer o certo ou o errado. Então, eu peço para você, volte os teus olhos para dentro de você. Enxergue as pedras preciosas que você carrega. Fidelidade, honestidade, segurança, espiritualidade. Você tem isso dentro de você? Valor de justiça, de amor, de paz. Então, presta atenção nos valores que você carrega e faça o certo. Lute pela educação do nosso país, porque a educação é a primeira porta que nós temos que aqui nesse mundo do tempo, que é diferente do tempo de Deus, nós devemos nos preocupar. Essa é uma porta que precisa ser olhada, vista por cada um de nós. A educação de princípio é uma porta, é a porta de Deus para essa nossa nação, nesse tempo, nessa época. Então a gente dá valor a isso. E com certeza Neemias vai. E eu creio nisto que vai dar continuidade. E nós vamos estar aqui dando continuidade para entendermos que a porta do monturo é a quinta porta. E nós vamos seguir porta por porta. Então, vamos juntos, gente. Vamos juntos. Vamos juntos, porque o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, já maniatou a corrupção. Agora é nós aqui que temos que fazer e dar continuidade ao que é certo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua história dentro desse Brasil. Deus abençoe os teus valores como ordem de princípios que você carrega. Diga isso para alguém. Compartilhe essa live de conhecimento, de aprendizagem. Compartilha com alguém. Seja você um portador de conhecimento. Vem junto comigo. Esse é o meu propósito, gerar, levar conhecimento, abrir a mente e colocar, que Deus coloque luz, haja luz nas inteligências, haja luz na inteligência desse povo brasileiro, haja luz dentro da mente humana, haja luz dentro da intelectualidade, haja luz nas faculdades mentais do ser humano, haja luz e houve luz. Deus abençoe você. Até amanhã, sexta-feira, em nome de Jesus.